Olá, meus irmãos, meu povo, povo de Deus, povo abençoado por Deus, bem-vindos a mais um Acordando com Fé. O nosso tema hoje é a tua família, tá? A tua família. Nós vamos ouvir um hino e depois a mensagem e depois a oração da fé. Vamos lá. Aquele que ama depressa perdoa, com grande humildade a quem lhe magoa. Palavras eternas sempre orando diz, o lar de quem ama é um recanto feliz. Aquele que ama intrigas não faz, pois é mensageiro de vida e paz. O amor é a força que eu quero pra mim. O lar de quem ama é um perfeito jardim. Aquele que ama a distância não mede, e diante do ódio quem ama não cede. Jesus Cristo habita onde existe o amor, e a graça eterna dispensa o favor. Aquele que ama intrigas não faz, pois é mensageiro de vida e paz. O amor é a força que eu quero pra mim. O lar de quem ama é um perfeito jardim. Aquele que ama ajuda a igreja, levando a mensagem onde quer que seja. E mesmo na morte quem ama é fiel, e o lar de quem ama é um pedaço do céu. Aquele que ama intrigas não faz, pois é mensageiro de vida e paz. O amor é a força que eu quero pra mim, e o lar de quem ama é um perfeito jardim. O amor é a força que eu quero pra mim. O lar de quem ama é um perfeito jardim. Preciosos irmãos, nós temos duas famílias, tá? Nós temos duas famílias. Na carta aos Efésios, capítulo 3, verso 13 e 14, está escrito: por causa disto, ponho-me de joelhos perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, do qual toda a família nos céus e na terra toma o nome. Verso 14 e 15. Essa família vamos dizer assim, é a nossa congregação, onde nós congregamos. Não é propriamente o corpo de Cristo. É a membresia da igreja. Por quê? Porque
é ali que exercitamos o cristianismo. Ah, mas o fulano não tem o Espírito Santo. Aí é que está o problema. Aí é que está o problema. Se você tem, o assunto fica então resolvido. Concorda? Então, eu estou aqui com uma mensagem, uma passagem muito discutida, muito pregada. Mensagem aquele dia no Calvário. Tremenda mensagem. E ouça que o irmão Brana diz, no parágrafo 76. Agora, o que devemos fazer? Agora, a primeira coisa que eu quero dizer é: Jesus nunca viveu para si mesmo. A sua vida foi gasta para outros. Isto é perfeitamente vida eterna. Quando você diz que vai à igreja e você faz boas coisas, isto é bom, claro, maravilhoso. Mas quando você vive a sua vida para si mesmo, você não tem vida eterna. Vida eterna é viver para os outros. Aí você vai para Marcos 10, 45. Porque o Filho do Homem veio não para ser servido, mas para servir. Então, em Romanos 12, versículo 13, está escrito: comunicai com os santos as suas necessidades, segui a hospitalidade. Ser hospitaleiro. Vocês sabem o que é isso. Pessoas hospitaleiras. Pessoas que repartem o pão. Pessoas que acodem as outras. Solidárias. E nós temos esta família. A membresia da igreja. É a nossa família. E São Paulo, na carta aos Filipenses, capítulo 2, versículo 4, ele diz assim, vejam bem, ninguém atente propriamente para aquilo que é seu, mas cada qual também para aquilo que é dos outros. Isso reforça ainda mais o que eu estou falando. Normalmente, as pessoas vão na igreja e elas vão, cultuam, não sei que culto, né? Cantam, oferta, dizima, e vira as costas e vai embora. E só vamos ter notícia no outro culto. E ficam alheia do que se passa com alguns dos irmãos. Às vezes o irmão está no hospital, a pessoa não visita. Eles deixam para o diácono, o pastor.
Mas, irmãos, cadê o amor pela pessoa que está lá no hospital? Que está sofrendo? É cada um com seus problemas? Então, nós devemos ser um grupo unido, solidário. Tem membros que, se der carona, ouça bem, se der carona para um irmão e tem que desviar um quarteirão da rota dele, ele já não faz. Ele não faz. E se faz, ele cobra. Claro, a pessoa que tem bom senso, né? Talvez não no dia, mas recebendo pagamento, ele faz um Pix, que hoje é fácil. Ó, irmão, estou mandando um Pix para você, R$10. Você sempre me pega em casa, ou 20 que seja, vai ajudar. Mas nem por isso nós não devemos deixar de ajudar. Então, a Bíblia é clara. 1 João 2,6. Aquele que diz que está nele, deve andar como ele andou. Então, aí está. Essa é a primeira família da gente que eu estou apresentando. A membresia da igreja. A congregação onde nós participamos, nós cultuamos, tá? Essa palavra, cada um com seus problemas, é relativo. Não deve ser aplicada ao pé da letra, tá? Tem coisas que tem que envolver a igreja. Tem coisas que tem que nos envolver. E não é só o pastor, não. Tá? Não é só o diácono da igreja. É só eles que amam? É só o pastor que ama? Não. Não é assim. Agora, vou mostrar a outra família. A tua família. E deve haver um equilíbrio agora. Porque nós podemos estar desagradando a Deus. Tá? Desagradando a Deus. Tem que haver um equilíbrio. Eu havia citado um parágrafo da mensagem aquele dia no Calvário, um ensinamento do profeta, e agora eu vou citar como poderei vencer. O parágrafo, final do parágrafo 119. Vejam bem. Somente recorde, você está vivendo para Deus. Você tem um objetivo, e este é Jesus Cristo. Fora daquilo, não há nada mais a contar, exceto Ele. Então, em segundo lugar, sua família. Então, em terceiro, você. Mas primeiro para Deus, depois para a sua família e em seguida você. Você é o número 3
e este é o fim do caminho. Coloque a ti mesmo por último. Ele o fez. Jesus fez assim. Agora, vejam bem. A Bíblia fala em Efésios capítulo 5, o versículo 31, 32, deixará o homem seu pai e a sua mãe, e se unirá à sua mulher, e serão dois numa só carne. Grande é este mistério, digo-o, porém, a respeito de Cristo e da igreja. Então o homem casou. O homem casou. Quando ele era solteiro, ele se enquadrava aqui, aos Efésios 6. Vós, filhos, sede obedientes a vossos pais do Senhor, porque isto é justo. Honra teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que vá bem e vivas muito tempo sobre a terra. Então as pessoas pensam que honrar pai e mãe é somente quando eram criança, adolescente, dentro da casa, solteiros. E depois que casou, já não precisam se importar mais com os pais. Na verdade, é onde tem que haver outro equilíbrio. Na primeira carta de Pedro, capítulo 5, versículo 8, está escrito: sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, nosso adversário, anda ao nosso derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Agora, o diabo nos pega até na coisa lícita. Sim. Por exemplo, um rapaz casado, ele casou, agora ele tem sua família, sua própria família. Mas ele tem que estar grudado com os pais. Pastor, mas a Bíblia manda honrar o pai e a mãe. Irmão, tudo que é exagerado não presta. Tá? Tudo que é exagero não presta. A sua mãe e seu pai estão lá. E você tem que cuidar desta família que você constituiu. Essa está em primeiro lugar. Aquela, ela fica em segundo. Claro, vai chegar o tempo dos seus pais ficar velhinhos mesmo. E não é só o seu, o da esposa também. Como, por exemplo, o irmão Nelson, lá do Óleo, estava na casa do sogro e da sogra, acompanhando a esposa. O sogro e a sogra estão idosos, não conseguem mais se locomover como antes. Então, os filhos revezam.
né? Irmão Nelson, que é o esposo da irmã Cláudia, ele não nega, tá? São os pais da irmã Cláudia, mas ele não nega. Ele posa lá, ele faz um revezamento. Poderia ser a irmã Cláudia revezando com o irmão Nelson na casa da mãe do irmão Nelson. Então, tem que haver essa compreensão. Mas enquanto não precisa, tá? Enquanto não precisa, ô rapaz casado, você não tem que estar na saia da mãe. E nem você, mãe, chantageando o filho. Ninguém se lembra mais de mim. Porque uma mãe virtuosa, se ela ficar chantageando e aquele filho ter que passar todo santo dia na casa dela, na casa dos pais, e os pais estando bem, a mãe vai estar prejudicando o casamento do filho. Está entendendo? Então, a mulher sábia de Provérbios 14, ela é sábia até ficar velha. Então, preste atenção. Filhos queridinhos que não saem da barra da saia da mãe depois de casado. Sai do serviço, passar na casa da mamãe. Gente, liga para a mãe. Mãe, como é que você está? Eu acredito que você pode ligar todo dia e perguntar para sua mãe como que ela está, o pai como que ele está. Eu fazia isso uma vez por semana. Nas quintas-feiras, eu visitava os meus pais. Então, você prejudicará. Agora, não tem como, né? Você deve honrar o seu pai e sua mãe à medida que eles vão necessitando de você, tá? Quando você casa, você vai viver a tua própria vida com a outra família. Os pais normalmente não têm necessidade do filho estar lá diariamente. Mas à medida que vão envelhecendo, eles vão virando o quê? Criança. E você, a esposa, seja o lado seu, o lado dela, ela tem que compreender, porque é uma fase crítica da família, e aqueles velhinhos sabem que eles não têm muito tempo de vida. Eles sabem. Então, nada de asilo. Lá são profissionais. Eles não amam, apesar de profissionais amarem mais do que muitos filhos, tá? Que não estão nem aí. E o pior de tudo, vão na igreja, diz que são salvos, tá? Diz que são salvos. E os velhinhos estão lá padecendo, não tem visitação, não tem acolhimento. Olha, vocês vão pagar caro diante do juízo do trono branco, porque é lá que vocês vão encarar o Deus Todo-Poderoso. Tá? É lá, infelizmente, tá? Agora, essa questão de a tua família vai mais longe. Vai mais longe. Na carta a Timóteo, primeira carta, capítulo 5, versículo 8. Ouça bem. Mas se alguém não tem cuidado dos seus, e principalmente da sua família, negou a fé
e é pior do que o infiel. Então, olha o equilíbrio. Eu apresentei duas famílias, a membresia da igreja, tá? Porque a membresia da igreja? A membresia tem 3 classes de crente. Tem o incrédulo, está ali dentro. Tem o manufaturado, está ali dentro. E tem o eleito. Então, você só será um cristão de verdade se você olhar em um todo, considerando todos como eleitos. Tá? Você estará exercitando o cristianismo. Então não interessa se aquele irmão, se aquela irmã não é muito crente. Aí é que mostremos a nossa qualidade de filhos e filhas de Deus. É melhor você dar do que estar recebendo. É melhor você visitar do que ser visitado. É melhor você estar sempre ajudando do que sendo ajudado. Agora, tem que haver um equilíbrio. Você tem a tua família. E você não pode ser pior que o infiel. Como disse Paulo a Timóteo. Mas se alguém não tem cuidado dos seus, e principalmente os seus, a igreja. E principalmente o da sua própria família. Negou a fé e é pior que o infiel. Então, vejam bem, há muitas pessoas que na igreja são muito bons. São um anjo. Eu me lembro de uma pessoa ter contado no encontro de pastor que uma irmã chegou no pastor. O pastor, ele tinha ali um quarteirão de casas que a igreja foi comprando. E havia irmãos que vinham de longe e moravam ali até se estabilizarem, arrumar emprego e etc. E a irmã disse assim: pastor, não tem um lugar para a gente morar aqui na igreja? Na igreja, sim, não é dentro da igreja ali, lugar de culto. Nas imediações, que faz parte do terreno da igreja. E essa irmã disse assim, e o pastor disse assim: mas por que a irmã quer morar aqui? É porque aqui o meu marido é uma bênção. Meu marido é gentil. Meu marido aqui, ele é cristão. Mas em casa, para nós, olha, ele nos maltrata, nos fere, mas aqui não. Aqui é uma maravilha. Então, tem gente que é assim. O irmão está com a torneira pingando lá na casa dele, ele vai lá e arruma. Principalmente se for uma irmã que pede, né? Ele corre lá para arrumar a torneira da irmã e trocar a lâmpada da irmã e vai. A torneira dele pinga, a lâmpada está queimada e ele carpe o quintal da irmã. Ele é um serviçal para a membresia da igreja. Mas para a sua própria família, ele tem as costas viradas. Para os seus filhos, para a sua esposa, para a família de sangue ali, que congrega ainda com ele. Então, vejam bem, tem que haver um equilíbrio. Vida eterna é viver
para os outros. Que ninguém atente propriamente para aquilo que é seu, mas cada qual também para aquilo que é dos outros, mas com equilíbrio. Porque você tem a sua própria família. Você tem seus filhos. Você tem tua esposa. Você tem o teu lar. Você tem os afazeres domésticos que um homem deve fazer na sua casa. É como uma pessoa que nós conhecemos, o marido vivia reclamando para a gente. E a mulher vivia na igreja. Era de manhã, manhã da bênção, depois tarde da bênção e depois o culto à noite. Quando o marido reclamava para ela, o que ela falava? A defesa dela era esta. Se eu fosse uma prostituta, se eu fosse uma mulher da vida, mas eu sou uma crente, eu sou uma fiel. Mas não é isso que o marido estava falando. Porque como cristão, homem, eu tenho os meus deveres. Como cristã, uma mulher tem os deveres dela para com o lar. Então, manhã da bênção é bom, desde que eu tenha feito os meus deveres da casa, tá? Tarde da bênção é maravilhoso, desde que eu tenha feito meus deveres domésticos. Então, Deus não quer o nosso tempo, o tempo meu com a minha esposa, o tempo meu com os meus filhos. Deus não quer para ele. É da esposa, é dos filhos, é do meu ganha-pão de trabalhar. Agora, a gente pode muito bem dizimar o nosso tempo para Deus. E dá para fazer isso. Você não precisa dizimar o tempo de uma vez só. Mas você pode ter um equilíbrio. Ter o tempo de leitura, o tempo de oração, o tempo de ir lá na igreja, fazer aquela faxina, aquele mutirão. O tempo de contribuir para ajudar o irmão. E assim vai. Nós precisamos ser mais controlados, mais sóbrios. Aleluia. E assim nós vamos cuidar da família de Deus, a membresia da igreja. Nós vamos cuidar da nossa própria família com esmero, colocando sempre Deus em primeiro plano, a nossa família, e depois, como marido, como homem, depois eu, depois você. Glória a Deus, aleluia. Lembre-se, aquele que não cuida, principalmente da sua família, negou a fé e é pior que o infiel. Então aprenda a lidar com as situações, com os problemas. Aleluia. Não prejudique a tua família. Mãe, não fica chantageando não, mãe. Seja sábia, seja prudente. Não atrapalhe o casamento do seu filho. Não. Quando você precisar dele, tá? Por mais tempo, ele vai te atender. E vocês aí que têm vários filhos na igreja, não vamos cobrar dos filhos que não são crentes, não. Vamos cobrar, não. Vamos cobrar dos que estão na igreja. Vocês tomem vergonha na cara. Reparta as tarefas. Você está entendendo? Para cuidar dos velhinhos. Não sobrecarregue um filho só ou uma filha só. Reparta as tarefas. Você sabe que não é por muito tempo. Você sabe que os velhinhos estão indo.
e eles querem ser amados, respeitados, lembrados. É uma fase crítica. Se você o abandona, ele morre mais depressa. Portanto, meus irmãos, que esta palavra ajude suas vidas, ajude vocês com Deus, tá? Não seja pior do que o infiel, mas atenta para cada palavra e seja abençoado, abençoada, em nome de Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Nós vamos orar. Nós vamos para a oração da fé. O irmão Fábio Medeiros, peço oração por minha vida e família, pelo irmão Basílio e família, por minha nora Gabriele Medeiros, pelo meu irmão Tiago Medeiros, por minha neta Giovana Medeiros, por Mariana, por Michele, por Flávia, por Francilene, por Flávio, por Mário Celso Barbosa e pelos irmãos do Rio de Janeiro e do Brasil. O irmão Walter, peço oração por mim e por minha família. O irmão Felipe Serafim, peço oração pela irmã Luísa e toda a família. A irmã Joyce, peço oração pela minha saúde e por libertação. A irmã Sandra, peço oração para a venda de um lote em Sergipe. A irmã Valdirene, peço oração em meu favor, vou passar pelo cardiologista hoje. Está nas mãos de Deus. A irmã Berenice Vieira, peço oração por José Vieira e tio Batista e tia Delminda, do Rio de Janeiro, e para minha família também. Nós vamos orar também pelos irmãos do caderno. Eu vou ler alguns nomes, mas a oração é por todos do caderno. Sandra Oliveira, Sebastião Charles Praque, Laércio Cobo, Célia Cobo, Alexandro Cobo, Franciele Fernanda Cobo, Leandro Rogério Cobo, Camila Miranda Cobo, Isaac Martins, Samara Penido Pereira, Sofia Penido Pereira, Paulo Basile, Leonardo Amâncio da Cruz, Simone Cristina Rosa de Oliveira, Maria Valentina, a neta, Ana Carolina, neta, Cida Rosa, a mãe da irmã Simone, e a Desirê Yasmin Rosa de Oliveira, filha, que precisa muito, gente, muito das nossas orações, a família toda. Girlene Lorena, Sebastião de Barros, Leonilda Cleusa Chaves de Barros, Tiago Chaves de Barros, Franciele de Cássia Brito de Barros, Nicole Vitória de Brito Barros, Mariana de Brito Barros, Isabela de Brito Barros, Miguel de Brito Barros, Maria Salvadora e o filho Maurício Duque de Souza, Helena Alves Teixeira, Bruno Gonçalves Lucas, Keren Gabaldi Gonçalves, Irene, Aline, Lívia e Hugo, todos Garcia, Lara e família e Anderson e família por libertação. Pelo irmão Silas Quirino, nosso irmão, a família, e pela mãe Nadir Quirino, que até agora a vida dela é um testemunho contra a palavra do médico. Isso é poder de Deus, poder da fé. E também, Pai, nós oramos agora pelo irmão Santos Rabelo de Carvalho, pela irmã Helena. Deus Pai, autor de toda boa dádiva e todo dom perfeito, Pai das luzes, em quem não há mudança, nem sombra de variação. O Senhor tem delegado
autoridade aos teus filhos, dizendo que os sinais seguiriam aos que crescem. Em teu nome expulsariam os demônios. Doenças são demônios. E nós, debaixo, revestidos da armadura de Deus, capacete da salvação, calçados os pés da preparação do Evangelho da paz, vestindo a couraça da justiça, cingindo os lombos com a verdade, tomando o escudo da fé, a espada do Espírito Santo, que é a palavra, nós paramos na brecha por cada pessoa, para dizer: Satanás, em nome do Senhor Jesus Cristo, nós amaldiçoamos as doenças, esconjuramos os demônios, expulsamos o mal. Satanás, tire suas mãos sujas e fraudulentas da vida, do corpo dos nossos irmãos. Que eles sejam curados e libertos agora, que o anjo da cura divina seja acampado, Senhor, ali naquela casa, naquele lar, dando a saúde, dando a cura, dando a libertação de todas as enfermidades. Ó Deus, abençoa, Pai, a irmã Júlia Correia, Pai. Ó Deus, corta o meu coração quando ela liga nas madrugadas: pastor, eu estou em angústia. Pastor, eu estou com ansiedade. Ora por mim, pastor. Senhor, o diabo tem trabalhado, porque é uma moça casta, é uma moça, Pai Santo, que dá gosto de ver. Pai, estende a tua mão agora, Pai, para abençoar a irmã Júlia Correia, abençoar cada pedido de oração, abençoar cada nome do caderno, Pai. Em nome de Jesus Cristo, estenda as tuas mãos, aleluia, levantando a bandeira da vitória, Pai, em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Amém. Graças a Deus. Nós tivemos 44 computadores, uma média de 57 irmãos. Três Lagoas, Mato Grosso do Sul, Maria Luzinete e a irmã Maria Vés. Sorriso, Mato Grosso, Daniela e o pastor Rui Ricardo Mota. Vitória de Santo Antão, Pernambuco, Elias Guimarães. Noêmia Guimarães, Eni Guimarães, Elisalma e Dário. São José dos Campos, Lúcia e família. Jaciara, Mato Grosso, Mari Rodrigues, Lins, irmão Walter. Em Tupã, Miriam Araújo, Irene família, Sérgio e Valdirene, Wislene e Marisa. Arco-Íris, irmão Felipe Serafim. Em Limeira, irmão Cícero, a irmã Madalena, irmão Isaac Martins, a irmã Joyce Salles, a irmã Jéssica Salles. Marília, irmã Bárbara, irmão Adão e irmã Maria. Osasco, irmão Antônio Machado e a irmã Neide. Costa Rica, Mato Grosso do Sul, Celso Barbosa. Aracaju, Sergipe, a irmã Sandra. Queimados, Rio de Janeiro, Maria Clarice de Paulo. Embu das Artes, Roseni Xavier. Palmas, Tocantins, Uenes Ribeiro. Curupira, Pernambuco, Sara Rafaela. Bastos, irmão Eduardo. Água de Santa Bárbara, Leonilda Barros. Berenice Vieira. Em Birigui, a irmã Silvana Silvestre. Uberlândia, Minas Gerais, a irmã Glauciane Nunes.
Que Deus continue vos abençoando, em nome do Senhor Jesus, e até amanhã, se Deus quiser. Shalom a todos.